Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar uma espécie que é a grande amiga dos seres humanos, o cão doméstico, dando destaque para aqueles exemplares sem raça definida. E uma novidade, quem vai nos acompanhar nesse vídeo é o cãozinho da minha família, um exemplar sem raça definida conhecido como Billy. Eu espero que vocês gostem dele. Bem, o cão doméstico é um mamífero pertencente à ordem dos carnívoros. Seu nome científico é Canis familiaris. Aqui cabe um parênteses. Nem todos os pesquisadores estão de acordo em classificar o cão doméstico como uma espécie separada do lobo eurasiano. Algumas pesquisas indicam que o mais correto seria tratar o cão doméstico como uma raça do lobo. Aqui eu sigo a metodologia que considera o cão doméstico como uma espécie diferente. Bem, os cães sem raça definida apresentam uma variação muito grande não só na aparência, como no seu porte. O tempo de vida gira em torno de 10 a 20 anos. Geralmente, os exemplares com menor porte são os que têm vida mais longa. A origem dos cães domésticos, o início da sua domesticação é um tema de debates. Geralmente as literaturas indicam uma faixa de tempo em torno de 100 mil anos, quando se iniciou a domesticação do cão doméstico. Algumas literaturas apresentam datas posteriores ou datas anteriores a esse período. É muito variável. A relação com os humanos é quase única na natureza. Os cães domésticos se adaptaram de uma forma extremamente fácil à sociedade humana e, em certa medida, influenciaram a forma como a sociedade se organizaram. O cão doméstico é um corredor vigoroso, sociável, leal e que tem boa capacidade de aprendizagem. Essas são características encontradas em muitas espécies selvagens e que ajudaram na domesticação do cão doméstico. Os cães apresentam excelente olfato e audição. Algumas pesquisas indicam que os cães domésticos também aperfeiçoaram o seu sistema visual. Eles são capazes de decifrar a fisionomia humana. Também a riqueza fônica é superior à dos cães selvagens. Os cães apresentam várias nuances de latidos de acordo com a situação em que eles estão vivendo. Apesar de muita gente achar que, devido à aparência, às cores, ao porte, os cães domésticos seriam de espécies diferentes, na verdade, todas as raças e variedades de cães pertencem a uma única espécie. Costuma-se dizer que o cão doméstico é uma espécie polimórfica. Os cães sem raça definida apresentam o que a gente chama de vigor híbrido. Dificilmente um cão sem raça definida vai apresentar algumas doenças ou incapacidades congênitas que são comuns em algumas raças selecionadas artificialmente. E o mais importante, os cães sem raça definida podem ser a matéria-prima no futuro para que criadores estabeleçam novas raças selecionadas. Os cães domésticos, apesar de pertencer à ordem dos carnívoros, na verdade possuem uma dieta hoje basicamente onívora. É muito importante que todos os donos de cães ofereçam aos seus exemplares uma dieta balanceada para manter a sua saúde. A convivência dos cães à sociedade humana colocou eles em contato com muitas doenças. É muito importante seguir um cronograma de vacinação para manter a boa saúde dos exemplares. Geralmente, os cães sem raça definida costumam ter um adestramento muito fácil e rápido, mas essa característica é muito variável, de exemplar para exemplar. Bem, os cães estão presentes em diversos aspectos da sociedade humana. Foram retratados na literatura, no cinema, em pinturas e também na mitologia. Nem sempre foram as raças selecionadas. Muitas vezes fez-se alusão aos cães sem raça definida. Hoje são reconhecidas mais de 300 raças selecionadas de cães. O número pode variar um pouco de acordo com a federação ou organização sinológica que você está considerando. Por exemplo,
existe a FCI, que é a Federação Sinológica Internacional. O desenvolvimento de muitas raças acompanhou vários eventos históricos e características da sociedade. Estudar a sinofilia, na verdade, é estudar um pouquinho também da história humana. Por exemplo, diversas raças de caça que foram desenvolvidas na Europa foram estabelecidas durante os condados na Idade Média. E os terriers foram, na sua maioria, selecionados pelos plebeus, que não tinham uma técnica tão refinada na hora de selecionar os seus exemplares. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível e comente sobre a importância de valorizarmos os nossos cãezinhos sem raça definida. Eles são tão leais e tão bacanas quanto qualquer cão de raça selecionado que nós podemos ter ao longo de nossas vidas, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!